Eu posso ter a minha opinião, o senhor pode ter a opinião do senhor, mas a palavra, ela foi deixada como o manual do cristão. Não, mas eu tô dando respeito, ele tá entrando na minha live. Então, se ele tá entrando, topou, entra na minha casa com respeito. Eu tava dentro do meu quarto, dentro da minha live. Quando o filho retorna, o pai se alegra, o irmão mais velho que não saiu de casa fica irado. Aí eu perguntei, você já te desviou, Eliseu? Ele, não. Então ele não pode falar daquilo que ele não sentiu na pele, é mais difícil de voltar do que entrar. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Young Show e nós vamos hoje para mais um quadro de carona com o Young Show. Teremos hoje o terceiro episódio desse quadro, mas antes da gente seguir, é importante que eu diga para vocês que fazer esses vídeos dá um baita de um trabalho. Você consegue nos apoiar, sabe como? Dando seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com os seus amigos. A entrevista de hoje ela está sendo muito esperada e nós vamos garantir, como sempre, uma excelente entrevista e um maravilhoso conteúdo para vocês. Este é o De Carona com o Young Show. Vamos comigo? E o quadro de hoje é um oferecimento exclusivo dos nossos patrocinadores. Eles estão aparecendo para você na tela. Acesse o site deles, se inscreva nas redes sociais e acompanhe tudo sobre eles. Nessa terceira edição do quadro de Carona com o Young Show, nós vamos bater um papo com o pastor Leonardo Salles e vai dar uma entrevista exclusiva pra gente. Essa entrevista vai acontecer, é claro, com o nosso parceiro, Hotel Bristol, que nos recepciona para essa entrevista de hoje. Eu já vi que o nosso convidado gosta bastante de música, que ele já se familiarizou aqui no piano do hotel, o pastor Leonardo Salles. E aí, meu amigo? Tava treinando aí um pouquinho, vendo se tá alinhado, afiado. Ah, eu amo música. Não, já deu pra perceber, foi o primeiro lugar do hotel que você gostou. Pianinho, às vezes eu tô viajando pra fora, também tem um piano no aeroporto, eu gosto de tocar. Mas não arranha, sem tocar muito não. Não, pelo que a gente percebeu, tá ali. Se eu fosse te dar uma nota de 0 a 10, é 7. Olha aí, tá bom, já foi aprovado. Na escola eu tentava passar só na metade do 5, já tava feliz? Passou do 5, chegou no 7, já tá bom. Pastorzão, vamos para essa entrevista top hoje? Agora. A nossa produção preparou um cenário ali pra gente, o pessoal falou que tá bem top, e a gente vai pra lá agora. Vamos lá? Partiu. Esse é o pastor Leonardo Salles no quadro De Carona com o Young Show. Vem com a gente! Aí, esse é o pastor Leonardo Salles. Com o L, ele já falou aqui pra mim, mas todo mundo é Salles, né? Ele já tá acostumado, me chama de Leandro, de Salles no plural, sabe? Eu acostumei já. Já acostumou? Eu já não ligo não, é Leonardo Salles, com L só. Pastor, primeiramente eu quero te agradecer. O pastor Leonardo Salles aceitou o nosso convite desde quando a gente o convidou para estar aqui fazendo essa entrevista conosco, ele aceitou o convite, nos recebeu muito bem lá em sua vigília, que por sinal, né, o ginásio da Portuguesa lotou. Diversas pessoas estavam ali, ele nos recebeu lá com todo carinho, está conosco aqui, daqui a pouco ele volta para o Rio de Janeiro, o voo dele é daqui a pouco, mas mesmo assim veio honrar o compromisso e dar a entrevista para a gente e conversar com o nosso público. Então, em nome do André Mendes, em nome do Young Show, em nome do nosso público, eu quero te agradecer, pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com você, obrigado pelo convite e tô virado, não dormi até agora, gente. Dormiu quase nada. Não dormi nada, porque a vigília foi muito poderosa e aí quando você deita na cama, a mente continua revivendo tudo o que aconteceu. E foi para mim uma madrugada impactante também, que as pessoas pensam que é só as pessoas que são impactadas. Não, a gente também é impactado pelo poder de Deus, por tudo o que acontece. Então, valeu a pena. Demais. E eu sei até que você já está com planos aí de expandir a vigília, fazer em vários estados, dar continuidade. Inclusive aqui eu quero fazer de 3 em 3 meses aqui em São Paulo. Foi uma surpresa de Deus ali para mim. Eu não esperava que ia daquela quantidade de gente, porque eu errei a data da vigília. Quer dizer, eu botei a data para divulgação, só que a minha mente é tão corrida que eu esqueço. Às vezes eu boto a chave aqui, eu tô procurando a chave que eu tô aqui, amor, cadê a chave? Ela tá aí na tua frente. Minha mente, é muita coisa na minha mente. E aí o que acontece? Eu esqueci da data, então eu divulguei, as pessoas que me acompanham na internet viu, a divulgação fui eu entrar dentro da quadra lá, do estádio, a minha esposa gravar com o celular e eu falar, fala galera, é amanhã o grande culto. E aí detalhe, deu 10 horas da noite, só tinha a parte de baixo cheia, a parte de cima não tinha ninguém ainda. Bateu aquela preocupação. 10 horas começa, eu falei amém. Eu dobrei meu joelho no quarto do hotel, falei, Senhor,
a uma promessa de Deus sobre a minha vida, que Deus fez para mim quando eu era garoto. Enquanto houver espaço, eu encherei. E eu falei, não deu tempo de divulgar. Eu falei, Deus, a honra não é do Instagram, não é de televisão que eu não tenho, não é de rádio porque eu não divulguei, é tua. Leva pessoas só que tiver para ser impactada pela tua presença, porque eu quero ver o teu agir na vida das pessoas. Quando eu cheguei lá, meu irmão, brotou gente do chão, porque você vê, a gente lotou toda a estrutura e ficou gente do lado de fora, naquela lateral, e já se tornou pequena. Mas eu botei no meu coração que de 3 em 3 meses eu quero fazer essa vigília aqui em São Paulo. Estimativa de 9 a 10 mil pessoas nessa Pelos vigília, bombeiros. pelos bombeiros. No ginásio da Portuguesa. Isso, para você, como que você recebe o público estando na sua vigília? Como que você enxerga isso? Eu enxergo o sobrenatural de Deus, porque eu não sou fruto da mídia, da televisão, de grandes eventos. Nunca preguei dos Gideões, nunca preguei do... É Deus, não tem explicação, é sobrenatural de Deus. E o que me deixa mais feliz, e a causa de eu não ter dormido, não é de ter dado 10 mil pessoas num evento, num estádio, né? Aonde ali eu dormi na calçada. Tem uma história muito grande com aquele lugar ali. Depois, se você me der a oportunidade, eu vou contar. Mas o que me deixa impactado não foi só as 10 mil pessoas que deu, mas sim, você presenciou, surdo ouviu, pessoas manifestaram para ser liberta. Uma mulher tinha escrito a carta de despedida que ia se matar naquele dia, manifestou, né? O demônio saiu e ela desistiu de cometer suicídio. Pessoas vomitando sangue, criança, idoso. Deus falando de uma forma poderosa, pessoas aceitando Jesus. Então, isso não tem preço, porque eu não dormi, imagina essas pessoas. Sim. Eu não consegui abrir o meu Instagram ainda, da quantidade de marcação, se você quiser ver aqui, de mensagem de pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus. Então, isso não tem preço. Não tem preço, né? Agora, vocês que estão assistindo o programa talvez pela primeira vez, ou talvez não conheçam o pastor Leonardo Sales, você deve estar se perguntando, quem é o pastor Leonardo Sales? Gente, pastor Leonardo Sales, olha só que legal, que história impressionante. Aos 14 anos ele era missionário, e a primeira coisa que eu já quero entender, 14 anos você recebeu a unção de missionário? Então, eu comecei na Universal com a minha mãe, e eu fui quando criança, dos 2 anos de idade, aos meus 12 anos, eu fui da Universal. Depois nós fomos para a Assembleia, que a minha mãe conheceu, uma Assembleia de Deus, pentecostal. Ah, tem uma raiz assembleiana aí. Não, a maior parte da minha vida foi dentro da Assembleia. Legal. E eu era da Assembleia da época, que era muito rigorosa. É diferente da de hoje, que hoje mudou muito. Mas eu vim da Assembleia da época rigorosa mesmo. Rigorosa. E eu tenho foto minha, eu estou fazendo um documentário da minha vida mostrando. Então eu só dormia de calça, porque me ensinaram que senão o anjo não me visitava na época e tal. E as pessoas hoje acham que eu tenho uma rivalidade com a Assembleia. Não tenho, porque eu prego nas Assembleias, eu tenho muitos pastores assembleanos e eu aprendi muito da Assembleia. E eu não tenho rivalidade nenhuma com o povo assembleano. Pelo contrário, o que acontece que às vezes eu falo nas lives é que tem muitos que, por exemplo, por eu não seguir mais esses usos e costumes, as pessoas, às vezes, se você não usar uma saia igual a ela não te dá paz do Senhor porque ela não te vê como crente. O pastor está de boné, pastor de casaco, de calça jeans, porque na mentalidade deles tem que andar de terno e gravata. Eu vou no aeroporto, eu tenho que ir de terno e gravata. Eu vou tomar um café na padaria, eu tenho que ir de terno e gravata. Ou de social, porque eu não sou crente. E eu não tenho mais essa mentalidade, sabe? Sim. Mas por muito tempo na minha vida eu andei assim. Mas mesmo hoje, tá? Eu não tendo mais esses usos e costumes, eu prego na Assembleia, tem várias pregações na Assembleia, amigos da Assembleia. Em relação assim, a usos de costumes, a gente sabe que a Assembleia de Deus ela traz isso desde o seu início e tem uma razão nisso, né? Porque, por exemplo, hoje, olha só que interessante. Mas mudou, tem muita que mudaram. Mudaram bastante. E hoje eu assisti um vídeo, olha que interessante, de 27 anos atrás, uma igreja Assembleia de Deus, e o culto, cara, hoje eu que tenho os meus 28 anos, eu nunca vi aquilo na minha vida, como eu vi no vídeo. Então a gente percebe que essa questão dos usos e costumes, eles tinham um porquê. É tanto que a Assembleia de Deus, se você for falar sobre uma igreja que tem conhecimento e história com o Espírito Santo, são poucas como a Assembleia de Deus. E o que eu achei interessante é que o pastor Leonardo Sales hoje ele tem o seu ministério, que é a IPTM. E se você vê que tem uma pegada da Assembleia. Inclusive, eu valido tanto também a Assembleia, porque como eu fui missionário, aí eu passei fase da minha vida na Universal, depois eu passei a maior parte na Assembleia, e aí minha mãe se mudou muito, a gente se mudou muito.
Muito. Minha mãe ia para o Rio de Janeiro, se mudou para a região dos Lagos. Então essas mudanças faziam eu mudar de igreja por causa da distância. Então eu acabei passando pela Metodista, fazer uma face na Batista. Ah, foi em diversas... Foi. E o que a IPTM é? A IPTM é uma junção de tudo aquilo que me impactou. Por exemplo, eu aprendi muito na Universal sobre fé. Eu tenho muito testemunho de fé que eu vivi na Universal, de ver minha mãe sacrificando ali e não vendo resultado. Coisas sobrenaturais. Tem testemunho aqui para me contar 2 horas. Então, fé. Na Assembleia eu aprendi muito sobre dons espirituais. Porque na igreja que eu era na época, como eu estou dizendo, hoje mudou muito. Você falou que está 28 anos, estava com dificuldade, eu estou com 32. Novo também, nós somos novos. Mas eu peguei uma época mesmo que, por exemplo, na época a Assembleia que eu ia, não investia muito som. Então era aquela bateriazinha bem antiga, entendeu? Pé, pum, tá, pé. Mas aí eu fui na Batista, era um louvor. Sim. Aí eu falei assim, mas a Assembleia tinha um dom espiritual que eu via Deus usando os profetas, que quando eu ia na outra Batista que eu ia, não tinha. Eu falei, se eu pegar o louvor da Batista, o dom da Assembleia, a palavra vivalista, a fé da Universal, porque a gente tem que extrair o que é bom. Acho que nenhuma igreja que você vai entrar, André, você vai falar assim, ó, a igreja é perfeita, porque é liderada por homens imperfeitos. Então a gente tem que ser maduro para entender assim, ó, nem tudo nós vamos concordar, nem tudo vão concordar com a gente, mas você vai extraindo o que é bom. Sim. Então as pessoas, hoje o mundo da internet é um mundo muito extremista. Então é tipo assim, é direita ou esquerda? Tu é de direita ou de esquerda? É igual política. Tu é Lula ou Bolsonaro, que não tem opção de não ser nada. Eu não sou nada, pô. Bem polarizado. Tu entendeu? Hoje eles te colocam numa parada que, tipo assim, tu é worship ou tu é colinho de fogo? Tu é aqui de que lado? Porque o worship não canta. Aí vai no meu congresso Liberta Brasil, aí eu coloquei Davi Passamani, a casa, worship cantando, logo em seguida Cleito Queiroz, pentecostal, cantando, e um pregador penteca. Então, tipo assim, eu misturei tudo. Por quê? Tem música de worship que eu escuto, várias para me orar, que eu sinto muito Deus. Tem corinho de fogo antigo que eu amo de ouvir. Tem louvores que... Então eu não preciso levantar uma bandeira dizendo, meu irmão, eu sou de direita e acabou. E não tem isso. Eu acho que Deus não tem divisão. Reino dividido não subsiste. Tem que ter divisão. Sim. Agora, o pastor Leonardo Salles se tornou pastor aos 20 anos. 20 anos de idade. Que foi consagrado na Assembleia. Na CONIP, Bispo José Alfredo. Era Assembleia? Pastor José Alfredo, bem conceituado na convenção da CONIP. Que o meu pastor, que era o meu pastor da Assembleia, foi consagrado. Foi consagrado no lugar do meu pastor. Uau! Entendeu? E com 20 anos? 20 anos com de 20 idade, anos. novo. 20 anos. E aí, como é que você lidou com esse momento? Assim, você é um garoto de 20 anos sendo ungido a pastor. Quando eu fui consagrado a pastor na CONIP, foi outros pastores sendo consagrados no mesmo dia. Sim. Você acredita que na vez que chegou a minha vez, o bispo José Alfredo colocou a mão na minha cabeça e Deus usou de profecia dizendo, vou te enviar para as nações. Vou soprar teu nome como isca, para que o meu nome seja glorificado. E na toda a consagração, Deus ele falou comigo, eu fui o mais novo consagrado no dia da consagração. Uau! Isso já demonstrava que Deus tinha especificamente com você um chamado, um ministério missionário. Mostrando que, por exemplo, quando eu fui consagrado a pastor, a gente já tinha começado o culto no quintal, aonde a IPTM surgiu. Porque não foi com pretensão, vamos abrir uma igreja. Não, começamos um culto no quintal da família, porque minha família ninguém era crente. Então, pessoal, começou um culto toda sexta-feira no quintal. Só que quando eu pisquei o olho, em um mês, tinha gente do lado de fora. E o povo falando, não, a gente quer congregar aqui, mas não é igreja. E Deus falando. E eu tentando relutar. Uma garagem. Começou num quintalzinho, que era garagem à noite, botava o carro, depois do culto, à noite, no Jardim Peró. Quando era em Cabo Frio. Mas a igreja começou a se firmar quando eu vim para Caxias, no Rio de Janeiro. Porque dali que começou. É tanto que a igreja que eu abri a primeira lojinha, depois que eu fui para o Gramacho e voltei, foi na rua, onde começou no quintal, na Gama Lobo. Sim. Hoje é onde se encontra a sede da IPTM? Não, aí eu fui mudando, a igreja era pequena, eu fui pro lado, peguei uma maior. Houve transições, né? Muitas. E nesse processo, como foi esse processo? Fala pra gente sobre o crescimento da IPTM. Porque a gente sabe que hoje, né, a média que
que o pastor Leonardo Salles recebe lá em sua sede, na sede da IPTM, é em torno de 9.000 a 10.000 pessoas por culto. São Gonçalo é. O povo vai firme, né, pastor? Ó, toda segunda-feira em São Gonçalo é esse número. E quinta-feira, a nossa igreja em Madureira é na antiga quadra de carnaval. Olha que legal. Da tradição na Intendente Magalhães, aonde foi a rua que eu estudei quando eu morava em Madureira. Porque eu nasci em Caxias, mas morei 14 anos em Madureira. Na rua Antonieta, número 107. É ali que eu morava. Que meu padrasto mora até hoje. Tudo conectado, né? Tudo conectado. Você enxerga propósito de Deus nisso? Tudo. Você vê como é que o propósito... Eu digo que quem nasce debaixo de uma promessa, o propósito cerca. Quer ver um exemplo? Jesus trabalhou até os 30 anos com o quê? Madeira. Para ele morrer onde? No madeiro, na cruz. Sim. Então ele sempre tocou na matéria-prima do propósito dele. Olha só, Moisés. Qual foi o grande marco para o povo de Israel até hoje? A abertura do Mar Vermelho. A vida de Moisés é cercada por água. O nome Moisés é Moshe, tirado das águas. Você vê, Nilo, cestinho, depois Nilo, sangue, depois rocha, verte água, água de mar, é tudo água. Porque o propósito do cerca. Então, ó, aonde eu nasci em Caxias, mas não morei, porque eu nasci em Caxias, mas morei em Madureira, praticamente é uma fase da minha vida. Depois fui para Cabo Frio. Minha primeira igreja foi onde? Em Caxias. Uau. Em Madureira, na rua que eu estudava, pertinho da minha casa. Então, tudo tem um... São Pedro da Aldeia, tem uma igreja em São Pedro da Aldeia. Aonde eu morei. Então, aonde você coloca a planta dos teus pés, que é teu por herança, às vezes Deus te leva em lugares só para você marcar território, só para você deixar ali a bênção, porque vai acontecer o sobrenatural. Uma hora você vai entender o porquê que você passou por ali, uma hora você vai entender o porquê. Hoje tem gente que congrega comigo que era meu vizinho de infância, meu amigo de 7 anos de idade, 8 anos de idade, meu amigo, vida toda, congrega comigo hoje. Uau! Agora, pegando por esse ponto, eu também acredito que o propósito ele nos cerca. Aonde nós vamos, o propósito ele vai atrás. E o propósito, na maioria das vezes, ele está até nas dores, nos desafios. E pensando nisso, quais foram os desafios, quais foram as dores que o pastor Leonardo Salles, ainda com seus 20 anos, recém-ungido a pastor, enfrentou durante o seu ministério? Todas. Você vê, por exemplo, eu passei muita dificuldade financeira. Quando Deus mandou eu vir para o Rio, eu estava morando em Araruama. Toda a minha mudança veio dentro de uma Kombi. A única coisa que eu tinha comprado era uma cama box de mola de R$300 na Casa Bahia. Tu sentava, ficava 30 minutos balançando aí na cena. E aí não cabia na Kombi, eu vim para dormir num colchãozinho no chão. E aí a primeira vez que quando eu fui comprar o primeiro ventilador da igreja, deixei meu carro Monza, eu tinha um Monza. Na frente do shopping de Caxias. Teve Monza? Pô, quem não teve um Monza? Esse Monza tem história, hein, cara? E roubaram. Nossa. Assim que eu cheguei, então, tipo assim, cara que... E Deus mandou vir. Eu falei, caramba, Deus mandou vir, tô passando essa luta toda. Eu passei muita dificuldade financeira, eu passei rejeição. Quem você imagina? Desde quando a gente começou a igreja no quintal, todas as igrejas lotaram. Eu tenho foto da igreja pequenininha, a gente lá de fora assistindo por uma televisãozinha que eu colocava no muro. Então, esse crescimento, todas as vezes que você chega, você vê. Não é todo mundo que se alega com o crescimento da igreja. Por quê? Porque às vezes tem gente, por exemplo, eu não convido membro de ninguém, de igreja de ninguém, porque meu irmão vai ganhar, André, que nunca aceitou Jesus. Mas automaticamente tem gente que vem. Então o pastor que está perdendo a ovelha dele para ir para outra igreja, ele não fica alegre. Oh, o reino está crescendo. Tem que ser muito maduro com João Batista. Para ver os discípulos dele saindo atrás de Jesus, de alguém fermentar, dizendo, tá vendo, estão te largando? Convém que ele cresça e eu diminua. É reino. Mas não vê assim. Então, tipo assim, eu fui muito perseguido. Olha a idade dele. Garoto novo. E vão te perseguir por tudo. Aí, ó, passando por essa luta. Aí o garoto como é que anda? Aí vão falar de tudo. Aí bate numa coisa, não dá certo, bate em outra, bate em outra, bate em outra, bate em outra. Por exemplo, na época eu era pobrezinho. Muito pobrezinho. E aí bate em mim, que eu era menino, que eu era garoto. Aí hoje não bate mais nisso. Aí agora, Deus te prospera. Na época eu ia para a igreja, eu não tinha R$1 para pagar do cartão cidadão para ir no ônibus em Cabo Frio. Hoje o Papai do Céu me deu um carro. Aí o povo que não batia na parte financeira, batia por causa da idade, aí agora bate porque eu tenho um carro. E vai bater em tudo, e amanhã vai bater por causa daquilo, vai bater por causa disso, vai bater, entendeu? Aí,
Se você leva uma multidão, aí o pessoal tá levando um evangelho fácil. Por isso que a multidão vai atrás. Então Jesus tinha um evangelho fácil porque ele carregava uma multidão. João Batista, tem um pregador mais duro que João Batista? Convertei-vos raça de víbora, mas era uma multidão no Jordão. Então, e aí? Então, a multidão, aí leva a multidão, o pessoal, tá vendo? Tá pregando, se tivesse pregando evangelho genuíno, a igreja estaria vazia. Então, o pessoal tira umas coisas que eles inventam e que quem não conhece Bíblia, só engole quem não tem base. Você entende a visão? Não sabe da história, que não cai de paraquedas, entendeu? As pessoas são muito mais propícias a acreditar numa mentira inventada por você do que ir atrás da verdade, porque investigar a verdade dá tempo, dá trabalho. Então, falou alguma coisa do André, tu já se tornou o que a pessoa falou sem ao menos nem te conhecer. Alguém vai olhar pra você e vai assim, ó, ih, cara, pensei que tu era marrento, que era admitido. Aí depois que te conhece, pô, tu é humilde pra caramba, quer dizer, tem um preconceito, já tirou uma conclusão sem nunca nem ter apertado a mão, tomado um café com você. Tu entende isso? Ó, teve gente que, na época, hoje não, hoje muita gente me ama. Porque se não me amasse um estádio da Portuguesa, negócio de futebol, não estaria lotado ontem, se todo mundo me odiasse. Então, tem muita gente que me ama. Tem gente também que não gosta de mim. Tem gente que fala assim, ó, eu não gosto, não vou, eu odeio ele, detesto. Nunca sentou comigo, não sei quem é, não sei o nome, não sei a existência. Nunca dialogou para ver a visão qual é. Não, ele pega um vídeo de 1 minuto. Por exemplo, eu posto um vídeo de revelação, ou de cura, ou de libertação. Eu posto mais de profecia do que de libertação, porque a rede social faz cair o vídeo. Aí o pessoal pega 3 minutos de vídeo e fala, tá vendo? A igreja dele só tem revelação. A vigília ontem, de 10 às 7 da manhã. Eu fiquei de 10 às 7 da manhã revelando, lá teve 3 pregadores, você foi presenciou 3 pregadores, cantores, e teve um momento da manifestação do poder de Deus, mas a pessoa pega aquele momento e fala 3 minutos. Então, a nossa igreja só tem 3 minutos de duração de culto. Irmão, nós estamos começando o culto agora e já estamos terminando. É um motivo de alegria de você. Não existe isso. Agora, pastor Leonardo Salles, pegando nesse ponto, você entrou num ponto que é muito interessante. A gente sabe que um pastor, ele carrega sobre si uma grande responsabilidade. A gente sabe que o pastor, ele é aquele que Deus irá perguntar, olha, cadê a ovelha? Como está o rebanho? Cuidou? Como está a lã da ovelha? Elas se alimentaram bem? Como você cuidou das ovelhas? O pastor, ele vai prestar a Deus por essa responsabilidade que ele tem. Olha só que legal, produção do Young Show bem eficiente, já colocando água aqui para o pastor Leonardo Salles. Obrigado. Então, pastor, a gente sabe que o pastor, ele carrega consigo essa responsabilidade. Então, ele é responsável pelas ovelhas. E a gente sabe que, como você falou, foi um ponto muito interessante. Existem diversas visões, e isso é normal. Existem opiniões diferentes, isso é normal. Existem igrejas de denominações diferentes, isso é normal, é extremamente normal. Você ter uma IPTM, você ter uma Assembleia, você ter uma Batista... Porque no céu não existe rótulo, né? Exatamente. Existe igreja. Por mais que a igreja seja diferente, o Pai, ele é o mesmo. Só que uma coisa, ela é fato, a palavra, ela vem acima de toda e qualquer questão. Então, é a base, né? A palavra é a base de tudo. Eu posso ter a minha opinião, o senhor pode ter a opinião do senhor e outra pessoa pode ter a sua opinião. Mas a palavra, ela foi deixada como o manual do cristão. A palavra, como Jesus mesmo fez questão de enfatizar isso, quando ele diz para Satanás, olha, você quer me dar pão, mas a verdade é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente entende que o quê? Que a palavra, ela é luz que ilumina o nosso caminho. E conhecendo essa importância da palavra, qual é a preocupação hoje que o senhor tem? Porque, por exemplo, hoje o senhor recebe cerca de 9 a 10 mil pessoas em cada culto seu. Qual é a preocupação que o pastor Leonardo Salles tem com o que os seus membros, eles consomem, digamos assim, com o nível de palavra que eles recebem, com o nível de conhecimento bíblico que eles recebem? Qual é a sua preocupação? Preocupação máxima, porque a IPTM é uma igreja baseada na palavra. Até porque falam muito dos dons espirituais, e os dons espirituais estão onde? No jornal, na gibi, na revista? Está na palavra. Lê 1 Coríntios 12, 13, 14. É só sobre dons espirituais. Então as pessoas hoje ignoram uma coisa que é próprio bíblico. Então, de verdade, você acha que 10 mil pessoas, eu vou revelar para metade disso? Nem para 10% disso.
Ficar 10 anos para revelar só para o público. E por que o povo vai? Porque eles são saciados pela palavra. Todo culto eu prego. Todo culto eu trago uma palavra. Ou levo um pregador. Eu fiz um congresso Liberta Brasil, todo dia teve pregadores. Pastor Júnior Trovão, pastor Samuel Mariano, pastor Raí Carmelo, pastor Renan Lopes. Não são pessoas que pregam a palavra? Então, a gente, se não desse prioridade à palavra, não estaria levando pregador, estaria levando só profeta. E o senhor também alimenta as suas ovelhas? Com certeza. Existe várias... Olha, eu fiz uma live de 40 dias que dava 24 a 26 mil pessoas ao vivo por dia. Está no YouTube. 40 dias pregando uma mensagem diferente, sem repetir, sobre personagem bíblico que muitos pastores mandaram mensagem para mim que não conhecia. Epafrodito. Fala a história de Epafrodito para mim. Que Paulo vai falar. Pregando sobre mensagem sobre Ágabo, sobre profetisa Ruda. Cada dia eu trazia uma palavra diferente. E detalhe, não revelei para ninguém, não expulsei demônio de ninguém. Foram 40 dias de palavra e 26 mil pessoas ao vivo ouvindo. Aí eu pergunto, se fosse só no dom, tudo bem. Mas ficar 26 mil pessoas me ouvindo 1 hora pregar a palavra, qual é a desculpa? Não tem palavra? Tu entende a visão? E não é uma coisa que eu estou falando que não tem prova. Bota no YouTube, live de 40 dias com o pastor Leonardo Salles. Estudos que eu dava biblicamente todo dia, mais de 1 hora, ensinando. Gente mandando mensagem para mim, eu tinha 30 anos de crente. Estou me sentindo convertido agora. É o que eu estou dizendo. O que evidenciou? Quer ver um exemplo? Vou deixar bem claro aqui. O que, antes de a gente se conhecer, você me conheceu, o que mais evidenciou no meu ministério? A revelação, a profecia. Mas ontem na vigília você viu quantos demônios se manifestando? 1, 5? Muitos. Foram muitos, não foram? Vomitaram sangue, Sim. teve surdo que ouviu, tudo isso. Por que não viralizou a libertação? Ninguém fala que eu trabalho com libertação. Se é o trabalho que eu mais faço, é porque o vídeo que viralizou na internet, que não foi nem eu que postei. Tu sabia que não foi ideia minha postar vídeo? Porque eu entrego revelação desde os 14 anos de idade. Uau. Aí eu tinha uma igreja em Caxias, entreguei uma revelação, uma pessoa postou no Facebook, nem tinha Instagram na época, e viralizou. Depois eu fui em Belém do Pará, revelei para uma criança que morreu, chamado Enzo. Viralizou, depois entra no YouTube, milhões. Foi a igreja que postou, não fui eu. Aí eu pensei, falei, se a gente sabe dos milagres que acontecem na Bíblia, é porque teve registro. Na época não tinha câmera. Então vamos escrever. Então o que Lucas escreveu, Mateus escreveu, Marcos escreveu, a gente sabe de uma mulher do fruto de 12 anos de fluxo de sangue, foi curada, não sabe o nome, porque está registrado. Se não tivesse registro, a gente sabia. Então o que o vídeo é? Registro do que acontece ao vivo. Para se perpetuar. É um milagre de Deus. Então, tipo assim, só que eu não tenho controle de viralização. Eu não vou postar um vídeo, tem vários vídeos de palavra. Eu não vou postar um vídeo e dizer, esse vai viralizar, vai dar milhões de visualização. Não. Tem vídeo que eu posto e falo, esse não viraliza. Tá aí, 15 milhões e 200 mil, só no TikTok. Em um. Fora no Instagram, vai postando em tudo, só em um. Então a gente não escolhe. Aí a pessoa me conheceu através daquele vídeo. Aí fala, tá vendo aí, ó? Pastor só revela. Aí vem no culto? Não, tem libertação também, tem louvor, tem palavra, tem cura. É o que eu costumo dizer, você só vai saber se você desejar conhecer. Quem tem uma opinião formada ao teu respeito, não quer mudança. Ele já declarou e acabou. Tu vai tirar da cabeça da pessoa quando? Então não tem como mudar a opinião de quem já formou ela. Agora, quem é humilde, dá pelo menos uma chance de se conhecer. Ontem, eu não sei se você estava nessa hora, teve um casal de pastores que foi no nosso evento. Está no ao vivo do YouTube, quem quiser assistir, a vigília do Estado da Portuguesa. Ele falando assim, ó, eu estava em casa. E eu assisti a live, e o senhor falou que tinha anjos entrando dentro de casa. Eu vi literalmente entrando na minha casa. Eu peguei, me arrumei, cheguei aqui agora, 3h pouca da manhã, e ele falou assim para mim, André, ele assim, ó, eu tinha receio contra a tua pessoa. Eu era um que não gostava do senhor. Mas pedi testificação de Deus no meu espírito, e eu quero dizer aqui publicamente que o senhor é um homem de Deus. E ele foi público ali, mas tem de mensagem que chega para mim, é grande. É por isso que eu não fico chateado. Porque a maioria das pessoas que hoje não gostam de você, e não é só comigo não, André.
É porque quem tem visibilidade explode mais. Mas eu sou perseguido? Sou. Mas quem está me assistindo agora é anônimo? É perseguido pelo vizinho. Ou então pelo alguém que trabalha no emprego, ou então na escola, ou então na faculdade. É. Só que quando tu tem visibilidade, qualquer coisa, né? Aí o pessoal acha que é a mesma coisa de sempre. É a mesma coisa de sempre. Já até se acostumou. Eu nem ligo. Porque, tipo assim, não te afeta mais. não me afeta, porque quem fala mal de mim, eu nunca nem vi. Como é que eu vou ficar triste com alguém que eu não conheço? Entendeu? Tem gente que não acredita em você. Tem gente que não acredita no Deus que me usa, que é ateu. Se não acredita no Deus que me usa, vai acreditar na ferramenta. Eu só sou uma ferramenta. Sim. Agora, é um assunto interessante, pastor. A gente sabe que recentemente teve o quê? A famosa live do pastor Leonardo Salles e o pastor Eliseu Rodrigues. O pastor Eliseu Rodrigues, por sinal, que também deu uma entrevista. Eu entrevistei ele, não sei se você chegou a assistir a entrevista. Entrevistei o pastor Eliseu Rodrigues. O pastor Eliseu Rodrigues também comentou sobre essa live. Mas a gente sabe que quando a gente lidar com o reino, quando a gente lidar com a noiva, que ela não é nossa, não é minha, não é sua, é a noiva do Cordeiro, a gente sabe que nós não podemos dar espaço para qualquer tipo de assunto que cause na mente da noiva uma certa dúvida, que divida ela e cause a dúvida de, por exemplo, qual lado está certo? Qual lado está errado? Qual lado eu devo seguir? Qual lado eu não devo seguir? Pensando nisso, na live, a gente sabe que ambos tentaram ali conversar, argumentar. Chega um determinado momento da live, devido à euforia, muitas pessoas ali acompanhando, 25 mil pessoas acompanhando essa live, ficam assim algumas perguntas não respondidas. Algumas perguntas que podem abrir um espaço para que alguém pense, isso aí é verdade, será que é assim, será que não é, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, pensando por esse ponto, eu queria que o senhor falasse, que a gente introduzisse agora na entrevista sobre a live com o pastor Eliseu Rodrigues. André, primeiro eu não sabia que aquilo tudo ia acontecer. Foi inesperado. Porque não, foi um dia depois do meu congresso. Imagina você pregar 8 dias no congresso, uma trajetória que é 1 hora, e quando está com engarrafamento, fica quase 2 do Rio, da onde eu moro, para São Gonçalo, atravessa a ponte Rio-Niterói. Ali qualquer coisa, se um cachorro desmaiar na rua, a ponte para. Qualquer coisa para lá a ponte. Então foi muito cansativo, não só para mim, como meus pastores e obreiros. Então eu entrei na live, se você pegar o conteúdo todo, eu entrei para falar do congresso com as pessoas, bom dia, eu tinha acabado de acordar, eu estava de jejum, com a cabeça a 1000 por hora. Quando ele entrou na minha live, não fui eu que chamei, não fui eu que convidei, ele entrou e eu vi que estavam falando, para chamar para participar. E eu chamei para participar um pastor, para debater ideias, conversar. É tanto que a live está salva, é só você assistir devagarzinho, sem defender lado A, lado B, porque eu acho errado tanto o meu público, porque o meu público é grande também, você vê, atingi-lo, ou o público dele querer falar alguma coisa comigo, criando divisão lá do A, lá do B, não tem que ter, porque quando eu chamei ele, a educação foi assim, ó, essa foi a minha palavra, vou repetir, fala meu pastor, bem-vindo aqui na nossa live, Deus abençoe. Aí ele já começou assim, ó, oi irmão Salles. Quer dizer, eu chamei ele pelo título de pastor. O respeito ao princípio da educação. E ele não me considerou pastor de chamar. Se ele discorda de mim, ou tem alguma discordância de posicionamento, como eu tenho de alguns posicionamentos dele, não contra ele, não tenho nada pessoal. Olha, eu nunca esbarrei com ele, eu nunca vi ele pessoalmente. Tomamos café, nunca conversamos. Antes dessa live, nunca teve uma troca de assunto. Entendeu? Eu chamei, eu falei, fala meu pastor, fala irmão Salles. Aí eu já fiquei quieto, porque não é questão de título. É questão, se ele vai me chamar de irmão Salles, eu falo, fala irmão Rodrigues. Beleza? Não, mas eu estou dando respeito, ele está entrando na minha live. Então, se ele está entrando, topou entrar, entra na minha casa com respeito. Eu estava dentro do meu quarto, dentro da minha live. Não fui eu que fui na live dele. Beleza, ali, mas eu continuei. E aí, quando eu perdi, eu não me arrependo das minhas palavras. Eu me arrependo na forma que foi falado no tom, porque foi ele tentando falar, eu tentando falar, e ver aquela euforia toda, eu também sou sanguíneo. Nisso eu me arrependo, se voltasse atrás, não teria chamado, não. Mas no que eu falei, eu não mudo o meu pensamento. Eu me afastei e voltei. A palavra do filho pródigo, quando o filho retorna, o pai se alegra, o irmão mais velho que não saiu de casa fica irado. Aí eu perguntei, você já te desviou, Eliseu? Ele, não. Então ele não pode falar
daquilo que ele não sentiu na pele, é mais difícil de voltar do que entrar. Quanto desviado existe? Nem pela Priscila Alcântara, ou Bruna Marquezine, ou J. Ambos. Eu não conheço tanto como ele. Nunca tomei café com a Priscila Alcântara, nunca toquei mensagem com a Bruna Marquezine, e muito menos com o J.A., porque não teve essa aproximação, esse contato. Mas quantos seguidores essas pessoas têm? A Bruna Marquezine tem mais seguidor que eu e ele junto, e sobra. Se ele chama a Bruna Marquezine de filha do diabo, os influenciados por ela, os seguidores dela, os adeptos dela são o quê? Filho de Deus? Ele está chamando milhões de filho do diabo. É só ele que é filho de Deus? Aí tu pensa comigo, André. De verdade, pensa comigo. Tu acha que uma pessoa que está desviada vê um pastor, que é uma autoridade de Deus, para trazer de volta quem se perdeu? Parábola do bom samaritano. O sacerdote passou de passo largo, continua passando. O levita passou longe. Mas o bom samaritano é um bom cidadão de Samaria. Seria do Rio de Janeiro um bom carioca. De São Paulo um bom paulista. Sem título. Fez o que o título não está fazendo. Tu acha que uma pessoa dessa que está desviada, vendo um pastor, chamando ela de filha do diabo, expondo, volta para Jesus assim? Volta não, meu irmão. Não volta não. É a minha pregação, eu tenho um áudio aqui, tem um vídeo dele falando, a expulsão. Demônio nem se ousa se manifestar as áreas. Eu falei, meu irmão, você tá... botar um tapete vermelho para você passar. Então, são coisas que eu fui ouvindo. E isso te afeta? Hoje te afeta? Amigo, não me afeta no sentido de, por exemplo, eu fico intestino, não dormi, não. Outro dia eu estava na praia com a família. Então não me afeta. E já assim, falava mal de mim. Quando eu tinha uma igreja 20 dólares de Cabo Frio, eu só tinha duas camisas para vestir, a preta e a branca ficou preta, a preta ficou branca. Eu só queria outro 3 meses. E eu não parei, então você tem agora para parar. Eu vou deixar salvo aqui uma coisa. Todo mundo mete o pau que a Bíblia diz, cuidado com os falsos profetas, cuidado mesmo, porque eu conheço um montão. É porque alguém usa profecia que eu bato palma para outra, não, porque é um palhaço ali. Eu sei de longe que é falso. Quem conhece o verdadeiro me identifica falso longe. Aprenda uma coisa, tem muitos falsos profetas, mas a Bíblia não fala só de falsos profetas, ela fala de falsos mestres, falsos ministros. Então vamos falar na Bíblia geral, não usa só a dizer que você quer usar não. Então cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pregadores. Está na Bíblia. E nos últimos dias seriam pessoas enganadas levando ensinamento de homens e doutrina de demônios. Então as pessoas têm que usar a Bíblia e falar na sua totalidade, não o que querem. Que nem pessoas que me magoaram, que já me roubaram, já me entristeceram. Eu preciso guardar nada. E se meu coração guardar nada, tempo me usa. Imagina expulsar um demônio, uma pessoa, vai sair da pessoa igual demônio. Você vai me expulsar, tem óleo que fulano de tal. Eu não estou ficando em legalidade em brecha. Então nem pessoas que fizeram maluquice não tem mágoa. Eu sou uma pessoa, eu sou livre. Então às vezes a maneira que eu falar, eu tenho que tomar cuidado, às vezes a maneira que eu falo com os filhos, eu falo, Lula, não pode colocar o dedo na tomada. Mas a minha maneira de falar, o bem dela, ela chora. E aí, porque ela entende que eu estou brigando com ela. E não estou, imagina eu, tá liderando 1000 obreiros, então 1000 obreiros. E eu mesmo de obreiro, mano, o pau quebra. Entendeu? Porque, como é que você obreiro vai se vestir assim? Vai ficar assim? Como é que você obreiro vai ficar na porta para receber o povo que está entrando com amargura no rosto? Porque eu estou tá com problema em casa. E não está apto para trabalhar, se qualifica, se prepara para você dar o seu melhor, porque você está lidando com vírus, que o hospital dá, então é pesado. Então, às vezes, a maneira que eu estou falando, parece que eu estou brigando, que eu estou trabalhando no senhor, eu falo, diante de Deus, ter a atividade. Vai, se eu estou na minha salvação, eu não tenho nada nem contra ele, nem contra ninguém. Eu acho, sim, que se o evento ele pretende sozinho conseguir o chão jurássico, toda a igreja se unir, não vai existir estrutura constituída pela mão humana que possa comportar a quantidade de almas que se converterem. Ele torna a dizer, até de que eu discordo de visão, por exemplo, eu discordo de algumas visões. Tem igrejas que eu discordo de algumas visões. Eu acho que você vem de Sal Grosso, vem de açougue Rita, caneta do fogo, eu discordo. Então, quando eu discordo de algo, eu não vou destruir, porque o papel do diabo é matar, não vai destruir. Se eu não tenho plano por você, eu vou frequentar o teu tempo, eu não vou se aproximar nesse sentido.
Mas não vou destruir, porque eu não sou o diabo. Mas eu posso ser teu amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo espírita. Mas eu não vou no sempre dele. E nem põe que vai da igreja. Eu faço amizade com caráter, né? Com a religião. Tem gente que professa a mesma fé que eu não tem caráter. Eu faço amizade. Mas nem ele vai ficar falando do santo dele para mim, nem eu vou ficar falando do assunto de igreja com ele. Porque quem ele quiser visitar, a porta está aberta. Agora, onde você viu na vigia, na hora da oferta, um tarólogo dos famosos estava no evento, fez uma oferta para ajudar a pagar o evento. Ele quando falou, sou tarólogo, ele falou, olha só, camarada de outra fé, de outra religião, ajudando a pagar o evento, o custo do espaço. Pô, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? É um exemplo que eu disse assim, eu não posso ser influenciado por ele. Bem-aventurado o garoto que não anda e nem segue os cheios. Eu estou seguindo conselhos dos erros. Nem se acerca na roda dos escarnecedores. Jesus sentou na roda dos escarnecedores? Sentou. Escarneceu? Não. O problema não é o lugar. O problema sou eu. Se eu sou influenciado ou influenciador, eu não posso praticar o que eles praticam. Tem gente que se converte, aí vai ter aniversário de 15 anos da sobrinha, não for, porque vai ter música do mundo, aí não vai no aniversário da sobrinha. Aí a família fala, Deus, alguém virou chato. Vai, meu irmão. Ah, mas vai ter música do mundo, não dança. Vai ter bebida, não bebe. Seja como uma garça, anda no meio da lama e siga gestos. Porque se andar com pessoas me influencia, então Jesus deve ser prostituto porque eu dou prostituta, ladrão porque eu dou pro ladrão, sanguíneo porque eu dou pro Pedro cortar a orelha do sua. Incrédulo porque eu é incrédulo, então quem secava Jesus não influenciava Jesus, não caía assim, influenciava o que secava. Guarda a espada. Esse foi meu show com o pastor Leonardo Salles. Quero agradecer aqui ao André. Obrigado, André. Quero agradecer aqui ao André pelo convite. Quero deixar aqui um convite para todos vocês também que desejam conhecer o perto. Meu convite é para vir uma vez só. Vai lá uma vez conhecer o nosso público, nossa opinião. Quero te receber lá. Sinta, peça a testificação de Deus, suas próprias conclusões experimentando. E ter certeza que você vai ser impactado pelo poder de Deus. Já que tocou na sua dele, eu deixo aqui aberto o pastor Eliseu Rodrigues, que não viu nada contra a sua pessoa, não o conheço, quero ter a oportunidade de conhecer e não fiquei feliz com a situação que no máximo se discorda, você discorda de mim, eu discordo de você de algum posicionamento, isso é normal. Eu acho que da nossa família a gente me concorda com todo mundo. Tem divisão de família porque um vota no político, outro vota no outro, é normal ter opiniões diferentes, não tenho nada contra ti, amo Cristo, oro por ti e você viu a mensagem que eu te mandei para que sal, mas não volto atrás das minhas palavras em nada, aqui, só a maneira do que eu falei, porque eu acredito que ela não é filha do diabo, o filho pródigo, vão voltar para a casa do pai e eu vou fazer uma festa na volta dele que eu creio, viu? Então, fica isso bem registrado, eu não tenho diferença nem com ele e nem com ninguém, tá? Ó, beijo, até a próxima. Vai levar lá no Rio, vai levar outra entrevista. Beijo no coração de todos vocês. Esse foi o pastor Leonardo Salles. Deus abençoe a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe. Tá,